iniciando o Jornal da Educação desse dia 10 de março de 2020. A primeira notícia vem do Ministério da Educação, que prossegue numa série de medidas punitivas contra as instituições de ensino superior. Tem sido frequente a aplicação de penalidades por diversas razões, que suspende atividades temporariamente ou até definitivamente de faculdades. São poucas as punições para os centros universitários e universidades, mas tem sido frequente em relação às faculdades, chamadas de faculdades isoladas. Não vamos discutir razões, obviamente o Ministério da Educação tem suas razões para a aplicação da pena, mas tem o direito, cada instituição, a fazer o seu recurso ao Conselho Nacional de Educação. O único problema é que esse recurso não tem efeito suspensivo. Então, a instituição, ela, enquanto não tiver uma revisão pelo Conselho Nacional de Educação, através de um parecer da Câmara de Educação Superior, homologado pelo Ministro da Educação, essa decisão, normalmente um despacho da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, faz com que a instituição fique travada. Obviamente que há o recurso judicial, que a qualquer momento a instituição pode apresentar, mas esse sempre leva a um desgaste de nome da instituição e isso, às vezes a instituição consegue ganhar, mas já perde os alunos e, consequentemente, a vida da instituição fica prejudicada. Uma segunda matéria também, o Conselho Nacional de Educação iniciou a sua sessão ordinária do mês de março, na pauta poucos processos da Câmara de Educação Superior. A Câmara Básica não divulgou quais são os processos que vão analisar, mas é provável que alguns outros processos que não constam da previsão de relato sejam também incorporados, porque normalmente são cerca de 50, 60 processos mensalmente relatados. E esse mês, a primeira listagem colocada no site são cerca de 25 processos que serão analisados. Mas vamos aguardar, porque a sessão vai até o dia 15 e pode naturalmente sofrer modificações no decorrer desse período. Então teremos só o resultado mesmo na sexta-feira, com o que foi relatado pelo Conselho Nacional de Educação, que aliás está na fase de provável modificação já dos membros. É bem normal que o Ministério da Educação divulgue nos próximos momentos uma lista de entidades a serem convidadas a apresentar nomes para preenchimento das vagas. O mandato dos atuais conselheiros, metade deles termina em junho, obviamente não haverá modificação antes de junho, mas já inicia o processo de indicação de membros e esse processo sempre traz tendência de um número significativo de pessoas a serem indicadas. Traz uma certa instabilidade, mas o que é certo é que teremos em junho a modificação de 50% dos membros do Conselho. Alguns podem ser reconduzidos, outros não podem mais, que já estão no segundo período, então só o tempo vai nos mostrar. Um outro fato também que nós gostaríamos de colocar é que o INEP editou uma portaria nesse dia 9 de março, definindo as comissões de assessoramento para as organizações para auxiliar no ENAD, no Exame Nacional de Cursos. Então, de desempenho do estudante, chamado assim, ENAD. Então, essa portaria, que é do diretor substituto do INEP, define a instituição dos membros que vão constituir essas comissões. São todos com mestrado, doutorado, universidades públicas ou privadas, instituições de uma maneira geral, irão colaborar em várias áreas para o ENAD. Então, teremos a obrigatoriedade de esses membros estarem presentes em pelo menos 3 reuniões presenciais. O calendário também não foi definido, então ainda é uma situação de indicação que vai ocorrer nesses próximos dias, talvez, por várias entidades, para termos, então, uma comissão, um grupo de trabalho que vai analisar melhorias e adequações do sistema do ENAD de 2020. No âmbito do Congresso Nacional, o Senado Federal funcionando normalmente, com as suas sessões
às terças-feiras, audiências públicas, quartas e quintas-feiras, e temos um projeto de lei, entre tantos projetos, mas que trata da regulamentação da atividade do psicopedagogo. Então, a psicopedagogia ela não é uma profissão regulamentada, não tem suas atividades definidas por lei, aliás, a pedagogia também não tem. E esse projeto de lei está para ser analisado, entre outros projetos que muitos deles foram adiados de sessões passadas. Ao lado do Senado, Câmara dos Deputados, Comissão de Educação totalmente parada, sem nenhuma audiência marcada, sem nenhuma votação marcada, porque ainda não foi constituída. Então, nesse mês de março, os deputados serão indicados pelos seus partidos e aí terão que eleger o presidente, o vice-presidente e os demais membros da mesa diretora da Comissão de Educação, e aí começa o relato. Mas não tem ainda uma definição de nomes para compor a comissão e provavelmente no decorrer dessa semana nós vamos ter alguns avanços de indicativos de deputados para compor a Comissão de Educação. Também um outro fato que merece ser citado é que a CAPES organizou, que acontecerá em 6 e 7 de abril, um workshop sobre plano estratégico para a internacionalização dos projetos de pós-graduação estrito sensu. Então, as instituições públicas e privadas estão convidadas a participar desse workshop que será realizado para dar orientações em todo um cenário das casas de ensino. Então, muitas instituições têm hoje, todas as universidades têm os mestrado e doutorado. Sem ter mestrado e doutorado não pode ser universidade, segundo a legislação. Alguns centros universitários que não são obrigados, mas têm mestrado e doutorado, e algumas faculdades que também não têm obrigatoriedade de ter, mas também possuem. Todas elas poderão participar desse processo. No campo internacional, o que nós temos mais destaque, um destaque não é positivo, mas é o destaque do coronavírus, que vem trazendo reflexo, e vários países suspenderam aulas nas escolas durante o mês inteiro de março. É o caso da França, é o caso da Itália, sem falar nos países asiáticos. Mas nós temos já um reflexo, o Brasil já com os primeiros casos, obviamente que não é uma situação de alarmismo, mas é uma situação que preocupa, porque todos os cuidados de higienização e tudo tem sido tomado pelas instituições de ensino. Mas na Europa vem crescendo o número de países com um número significativo, e as decisões tomadas por alguns governos, especialmente mais recentemente foi da França, que determinou a suspensão de atividades educacionais durante esse mês. Mas esperamos que esse vírus consiga ter regressão. A previsão é que leve 1 ano e meio para haver uma extinção da escala do vírus, mas nós temos esperança que no Brasil traga poucos reflexos, embora já temos que ter os cuidados necessários. Então encerramos assim a edição do nosso Jornal da Educação e dentro de 2 dias estaremos novamente junto com vocês.